Um imóvel tombado como patrimônio histórico de Ribeirão Preto desde 2008 tem sofrido com abandono. O palacete Albino Camargo, localizado no centro da cidade, apresenta risco de queda, não contribui para o paisagismo e o restauro, que deveria ser feito, ainda nem foi iniciado. Olhando assim, nem parece que este local já foi um pequeno palácio. Apesar da arquitetura original de 1923 ainda tentar resistir, o prédio vem se desgastando com o tempo. Algumas rachaduras já são visíveis e outras paredes já cederam. O teto não existe mais. Aqui deveria ser um espaço onde a história fosse preservada. O palacete ali, ele foi casa de alguém que foi prefeito de Ribeirão Preto, né, o Albino de Camargo. Ali foi inaugurado na época de ouro da cultura do café e dessa riqueza que mandava dinheiro para a nossa região aqui em Ribeirão Preto. Então é sobre isso que diz respeito à importância arquitetônica do lugar, histórica, né? Então o centro de Ribeirão Preto tem vários lugares que remetem a esse período, que mudaram a história da cidade que era um distrito de São Simão e que graças à cultura do café foi crescendo, se tornando uma cidade gigantesca. O Palacete Albino Camargo é de propriedade particular e está localizado na Rua Visconde de Inhaúma, no centro de Ribeirão Preto. Desde 2008, é considerado patrimônio histórico da cidade. Essa restrição é colocada pelo poder público, pode ser a União, pode ser o Estado ou o município, pelo fato de que esse objeto, de que esse imóvel tenha alguma característica que seja relevante para o país, alguma característica histórica, alguma característica cultural, alguma característica arquitetônica. Então, se impõe essa restrição ao imóvel e aí o proprietário do imóvel, que pode ser um particular ou um poder público mesmo, né, assume a obrigação de preservar aquele objeto histórico e de não destruir aquele objeto histórico. O prédio abandonado acumula mato e materiais externos. Apesar da infraestrutura estar comprometida, com risco de desabamento, pessoas em situação de rua vivem no local. Essa omissão do poder público é muito problemática porque, em primeiro lugar, ocasiona a destruição, a deterioração de um objeto que é muito importante para a história da cidade. Em segundo lugar, porque aquele casarão abandonado pode ocasionar uma série de inconvenientes, né? Primeiro, inconvenientes até para a saúde coletiva, porque pode ficar água empoçada, gerar problemas como dengue, entre outras doenças. E, além disso, né, aquele objeto pode ser ocupado, pode ser vandalizado, pode ser destruído, ele pode ter peças históricas furtadas. Em uma ação civil movida pelo Ministério Público, que se arrasta há mais de 10 anos, a Prefeitura de Ribeirão Preto foi condenada a realizar obras de reconstrução, recuperação e restauração do palacete. O juiz entendeu que houve omissão e que o imóvel corre risco de dano irreversível. Até o momento, nada foi feito. O processo de depredação não aconteceu do dia para a noite. Ele passou por várias gestões de Câmara de Vereadores, Compac, Prefeitura, o Executivo, Legislativo, todos os setores durante décadas. Então não é culpa de uma gestão ou da outra. E no final das contas, aquilo ali é um monumento à nossa incompetência e negligência com o patrimônio das últimas várias décadas. O Ministério Público, ele cuida dos interesses da coletividade, inclusive da ordem urbanística. Então o Ministério Público, observando essa omissão, essa negligência do poder público, pode notificar os agentes públicos, a prefeitura, e também pode ir ao judiciário. Então, o poder público, nesse caso específico, foi ao judiciário e pediu ao judiciário que reconhecesse o dever do município de cuidar desse casarão, muito provavelmente pelo fato de que o particular não consegue fazê-lo. Então, obviamente, aí os agentes públicos da Secretaria de Cultura, do Compac, entre outros agentes envolvidos em patrimônio histórico, têm que tomar agora todas as providências no sentido de respeitar a ordem judicial. Essas fotos antigas relembram a elegância e a imponência do palacete, que, se for de fato restaurado, poderá resgatar a história e servir à população. Quem passa por lá passa de ônibus, é uma rua importante do centro. A Visconde de Inhaúma é a rua que corta de norte a sul o centro de Ribeirão Preto, passando no meio das duas praças, ali bem no coração do centro. E todo mundo que passa dali assiste um monumento ao que nós estamos fazendo com o nosso patrimônio. Restaurar, cuidar desses patrimônios, significa ter uma visão estratégica de usar isso em favor da economia. Não se trata de restaurar e deixar lá parado só para tirar foto. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A assessoria da Prefeitura de Ribeirão Preto informou que, por se tratar de propriedade particular, a atuação do Executivo ainda está sob julgamento no Supremo Tribunal de Justiça, mas que vai tomar as medidas cabíveis após essa decisão judicial.
Ricardo Valadão, especialista em gestão pública, conversa com a gente sobre esse assunto. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Quais são os principais desafios técnicos para restaurar um prédio histórico em condições precárias como o Palacete Albino? Boa tarde. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, a primeira parte do que se deve fazer é o levantamento do estado atual, que me parece que vem sendo feito há 20 anos e é notório quando qualquer pessoa passa por ali e vê a depredação, vê o abandono, vê a quantidade de entulho, a depreciação do prédio. Então, nesse momento, o que se deve fazer é um levantamento do estado atual e traçar um plano de ação. O que não pode ficar é sem a ação do Poder Executivo, no caso, a Prefeitura. E aí há outros dispositivos que podem ser colocados à disposição, tanto para o Poder Legislativo ajudar o Executivo a encarar e enfrentar essa situação para poder melhorar essa questão da restauração desse prédio. E quais ações, então, o poder público e até a sociedade podem tomar para acelerar esse processo de restauração? A primeira coisa que me vem à cabeça é a seguinte: existe de fato um Conselho Municipal de Patrimônio em Ribeirão Preto? Um conselho que fiscaliza e propõe e acompanha, né, as questões dos bens tombados? Se tem, qual é a efetividade desse conselho e o que ele vem fazendo ao longo dos anos? E se ele também está sendo ouvido ou atendido pelo Poder Executivo e Legislativo nas questões e nas demandas que vem propondo. Então é preciso saber para garantir a aplicação dessas políticas de preservação. Então, nesse sentido, né, como existe em São Paulo, existe em Campinas, o Compresp em São Paulo, o Condepac em Campinas, que existe, na verdade, para poder acompanhar, fiscalizar e propor novas situações em prédios tombados. Então, eu pergunto, há esse conselho em Ribeirão Preto? Se há, onde que ele está dentro desse processo? E qual seria também, Valadão, o papel do Ministério Público na defesa e preservação de imóveis tombados, como o Palacete Albino Camargo? Então, aí nesse caso, o Ministério Público ele tem o dever, né, de acionar na Justiça a quem realmente precisa fazer a restauração, as obras, o acompanhamento. Então, nesse caso, já corre dentro da Justiça uma ação para que o Poder Executivo coloque em ação essas mudanças e essas ações. Outra coisa que pode ser feito, gente, é tanto o Poder Público, né, o Poder Executivo, juntamente com parceria público-privada. Por se tratar de um local onde um terreno privado, uma área que foi de propriedade particular, também há de se propor uma parceria público-privada para quem tenha interesse em restaurar essa obra e destinar, seja à cultura, seja para um museu, seja para qualquer outra finalidade, pode ser até uma finalidade escolar, histórica. Há de se propor meios para que isso ande. E existe, sim, empresas interessadas, existem projetos sociais que podem ser feitos, mas isso também depende da boa vontade de sentar e tirar do papel e da vontade. Ou seja, traçar um plano de ação com prazo e execução e ser acompanhado ao longo do tempo. Por isso a importância da formação de um conselho de patrimônio na cidade. Porque não só esse prédio tem esse problema, mas também nós temos o Museu do Café, nós temos outras áreas dentro de Ribeirão Preto que precisa dessa atenção. Isso é bem verdade. Ricardo Valadão, especialista em gestão pública, agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos.